Olá! Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o teatro e cinema durante a ditadura. Eu serei o seu guia nessa história, mas para isso começar, é preciso que você entre na minha mente. O bom de você estar dentro da minha cabeça é que podemos ter acesso a muitas imagens. Não estranhe se eu precisar correr algumas vezes. É preciso achar cada informação da minha mente, sabe? E algumas ficam um pouco longe uma das outras. Nos anos mais duros da ditadura, se intensificaram as frentes de combate à repreensão no país. Nas ruas, os jovens, nos palcos, artistas e diretores lutavam contra a censura. Conforme o regime militar vai se instaurando no Brasil e consequentemente ganhando mais força, ele fica mais repressor. E como na maioria dos casos, quanto maior a repressão, maior a resistência. É importante lembrar que a resistência não é apenas sobre greves e revoltas armadas, mas também sobre manifestações artísticas. Não podemos esquecer que o teatro já era usado para expressar opiniões políticas antes do golpe de 64. Intelectuais de direita, como Nelson Rodrigues, e músicos que buscavam apenas entretenimento, como a Jovem Guarda, desfrutavam de grande sucesso junto ao público. Apesar disso, artistas de esquerda de diferentes áreas tinham grande influência sobre o público de disco e novela de TV. Realmente foi uma festa encantadora, como todas as festas que se realizam cá. No final dos anos 1960, havia uma luta intensa entre artistas que queriam apenas divertir o público e aqueles que queriam fazer uma crítica política e social. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. Neste período de mais ou menos 20 anos, diversas artes até então praticadas no país passaram a ser perseguidas. Principalmente no caso do teatro, que é a arte da palavra. Os poderosos o temiam muito. Eles tinham cuidado extremo com a peça de teatro. Vamos sair logo daqui. Em um dos casos mais severos, no espetáculo Roda Viva de Chico Buarque, os atores foram espancados e os cenários destruídos após uma apresentação em São Paulo. Mas é depois de 68 que a ditadura começa a apertar mais, onde, inteligentemente, é criado um serviço de censura na Polícia Federal, com a sede em Brasília, para onde eram enviados textos de peças teatrais, letras de músicas e outras coisas relacionadas. Lá, eles também decidiam se era permitido apresentar a peça, se os roteiros iriam receber cortes ou ajustes, entre outros. Esse processo demorava cerca de 2 a 3 meses. Quando a sua peça era aceita, depois de um tempo acontecia o ensaio geral, que era o último ensaio antes do dia da estreia. Nesse ensaio, os atores se apresentavam para 3 censores. Depois do ensaio, não significava que os censores desapareciam. Na verdade, no dia da apresentação, haviam pelo menos 2 cadeiras reservadas para eles, onde podiam comparecer ou não. É claro que os atores torciam para que ocorresse o segundo caso. Muitas vezes, eles já sabiam 2 versões da apresentação. Uma para ser feita caso os censores estivessem e outra para ser feita em sua ausência. No teatro destaca-se o grupo Opinião, que foi fundado logo o início da ditadura, em 1964, por um grupo de artistas ligados ao Centro Popular de Cultura, da UNE, que havia se tornado uma entidade ilegal. Já no cinema, eu só queria saber quem era aquela na minha cabeça. Bom, agora vamos continuar falando sobre o cinema. O cinema é
A parte do cinema é comigo. Não viu o roteiro, não? Eles que deram ensaiar. Ai, desculpa por isso, pessoal. Bom, vamos logo com isso. No cinema, destaca-se o cinema novo, que já existia desde a década de 1950, que tinha como objetivo propor uma nova forma, distante da hollywoodiana, que era influente no cinema nacional. Podemos dividir o cinema novo em 3 fases. A primeira fase demonstra as maiores críticas sociais do movimento, que se junta com as classes trabalhadoras. A segunda fase, o cinema novo se mostra decrescente com os acontecimentos nacionais, após a deposição do presidente João Goulart. A terceira fase foi marcada pela Tropicália, movimento artístico ligado à música que ocorria no Brasil desde 1964, com visuais mais coloridos relacionados à cultura brasileira. Entre 1968 e 1973, surge no Brasil o sistema marginal, que tem como principais características o baixo orçamento. O rompimento com a narrativa hollywoodiana, uma estética despreocupada com o bel, ao mesmo tempo se aproximava ideologicamente das guerrilhas de oposição à ditadura militar e da ideologia de contracultura. Às vezes, o único lugar onde realmente conseguimos nos expressar é através da arte. Bom, acho que já está na hora de vocês saírem da minha cabeça.